Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos processos de Deus na nossa vida. Bom, normalmente nós não gostamos desses processos. Eles costumam ser dolorosos, difíceis, mas são indispensáveis para o nosso crescimento espiritual, para que o nosso caráter seja forjado conforme a semelhança de Cristo. Sabe, no início da minha caminhada com Deus, eu recebi promessas de que Deus me usaria, promessas relacionadas ao meu ministério, e no meu coração eu tinha uma visão muito clara disso, eu orava muito por isso e queimava o desejo de servir a Deus, de fazer a sua obra. E um tempo depois Deus começou a falar para mim que era para mim me preparar para um tempo novo que viria. Na minha mente eu acreditava que se tratava do cumprimento daquelas promessas relacionadas ao meu chamado, ao meu ministério, mas na verdade o que Deus estava me falando era sobre um processo de poda, um processo muito difícil de aperfeiçoamento no qual eu passei lá atrás. Sabe, foi um tempo realmente difícil, mas eu posso dizer que eu aprendi muito com Deus nesse tempo. Eu fui muito desconstruída, reconstruída, eu amadureci emocionalmente, espiritualmente e o melhor de tudo, Deus, ele me atraiu a um lugar mais profundo nele. Foi ali que eu passei a desenvolver uma intimidade maior com Deus. Então, esses processos, essas esperas, elas têm essa característica de nos levar mais fundo em Deus quando a gente permite que assim Ele faça. Sabe, normalmente quando Deus nos entrega uma promessa, ela não se cumpre rapidamente. E isso porque para Deus, tão importante quanto o cumprimento, a concretização da promessa, são as etapas, os processos até que as promessas aconteçam. E o que determina esse tempo, não sempre, mas muitas vezes, é o quanto a gente coopera com Deus nesse tempo. É o quanto a gente dispõe o nosso coração de uma forma maleável para esse tratamento de Deus, o quanto a gente se mostra submissos e pacientes. E hoje eu quero trazer aqui 3 exemplos da Bíblia de pessoas que também passaram pela sua espera, pelo seu processo difícil antes de viverem as promessas de Deus. O primeiro deles é José. Quando José tinha 17 anos, Deus deu a ele 2 sonhos de que ele se tornaria um líder, no qual ele governaria sobre a própria família dele. E eu imagino que na mente de José ele pensasse que isso talvez se cumpriria mais rapidamente do que na verdade foi, ou com certeza ele não imaginava tudo que viria a acontecer até que ele chegasse a esse lugar de liderança. E a verdade é que pouco tempo depois desses sonhos, os irmãos de José traíram ele, jogaram ele num poço, venderam ele para uma caravana de ismaelitas que passava por ali, e então ele foi vendido no Egito para Potifar, o oficial do faraó. E aí, infelizmente, a gente conhece a história trágica. José foi acusado injustamente de assédio pela esposa de Potifar e foi parar na prisão. E a Bíblia diz que apenas 13 anos depois daqueles sonhos, daquelas promessas que José recebeu, só depois de 13 anos ele foi liberto da prisão. José tinha 30 anos de idade quando ele foi promovido pelo faraó a governador do Egito. E com certeza nesse tempo ele foi muito lapidado, foi muito tratado por Deus. Outro exemplo da Bíblia que também passou por uma longa espera foi Davi. Davi era um simples pastor de ovelha que foi ungido rei de Israel. Mas antes de ele se tornar rei, Davi viveu muitas etapas. Primeiro ele começou servindo, e
ele começou servindo o rei Saul. Ele se tornou escudeiro do rei Saul, então Davi se tornou um guerreiro. Também ele tocava harpa para o rei Saul, e através da adoração de Davi, o rei era liberto daquele espírito que oprimia a alma dele, e então Davi passa por um longo período de provação, de perseguição, passou por muitas batalhas, e apenas 15 anos depois Davi se torna rei de Judá. Então a promessa havia se cumprido até ali apenas parcialmente. E 7 anos e meio depois disso, Davi se torna finalmente rei sobre todo Israel, e ele vive a plenitude da promessa de Deus na vida dele. E o próprio Senhor Jesus viveu as suas esperas antes de ele também viver a plenitude do seu chamado, do seu propósito de vida. Jesus se submeteu ao Pai a ponto que ele precisou se tornar um bebê, que aprendeu a falar, que teve que aprender a dar ali os seus primeiros passos e caminhar. Passou pela adolescência, pela juventude, pela fase adulta, ou seja, ele experimentou todos os desafios de todas as fases da vida humana até que ele alcançasse a idade de 30 anos, no qual ele começou o seu ministério. E mesmo depois que Jesus já estava cumprindo o seu ministério, ele precisou esperar por 3 anos até que ele vivesse a sua maior missão, que era ir para a cruz e morrer pelos nossos pecados. Sabe, processos nos amadurecem. Eles não são em vão, eles vêm para nos ensinar muita coisa. Processos forjam o nosso caráter. Processos geram em nós paciência, humildade, uma maior mansidão, quebrantamento. Processos nos ensinam muitas coisas se a gente assim permitir e cooperar com Deus. Não queira acelerar o seu processo ou pular etapas, até porque se você sair desse processo, se você fugir dele, você pode acabar entrando em outro ainda mais difícil. Então, mais importante do que pedir para Deus te tirar desse processo, é pedir que você aprenda logo o que Deus tem para te ensinar nesse tempo, porque processos não são em vão. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele realmente deseja que nós sejamos aperfeiçoados. Sabe, eu não sei qual é o seu processo. Talvez você seja uma mulher que sonha em gerar e você é estéril. Talvez você é uma pessoa que está desempregada. Talvez você é uma pessoa enferma que está esperando pela sua cura. Talvez, como eu contei no início desse vídeo, você é uma pessoa que está esperando para ver as promessas relacionadas ao seu propósito de vida serem cumpridos. Eu não sei o que você está passando, mas olhe para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança, de entrega, de submissão ao Pai, mesmo em meio ao mais doloroso processo. Jesus suportou a humilhação, as falsas acusações, a afronta, ao escárnio, a dor excruciante da cruz, e não somente isso, Jesus suportou inclusive a separação temporária entre ele e o Pai, enquanto ele levava sobre si os nossos pecados. Jesus é o nosso maior exemplo de rendição e entrega total, mesmo em meio ao mais difícil processo. Peça para Deus forças para você atravessar esse tempo de espera. Se aproxime de Deus, medite na palavra dele, se apegue à palavra dele como nunca antes e saiba que mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, algo está sendo gerado dentro de você nesse tempo. É algo invisível, mas que no tempo certo virá à luz
no tempo certo será manifestado e então você estará pronto para finalmente viver os sonhos e as promessas de Deus a teu respeito. Amém? Seja forte, você vai superar, você vai conseguir chegar até o fim desse processo e você viverá a sua vitória. Se essa mensagem falou com você, eu peço que você compartilhe com alguém que possa estar precisando. Eu também peço que você deixe o seu like, e o motivo de eu pedir isso é que quanto mais curtidas, mais o YouTube recomenda os vídeos para outras pessoas que também possam estar precisando. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Amém? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Fique com Deus. A paz.